Juízes capítulo 11, está escrito o seguinte: era então Jefté o gileadita homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. Disseram a Jefté: venha ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate conosco os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Amém. No século passado viveu um homem que se tornou um dos homens mais, os pregadores que leem a língua inglesa, tem ele como um dos principais pregadores, expositores da Bíblia. George Campbell Morgan, ele foi pastor de uma igreja muito forte em Londres. E ele eu gosto demais de ler o material dele, os livros dele. Ele pregava sermões expositivos, ou seja, pegava um texto da Bíblia e estudava o texto todo, tirava todo o seu sermão de apenas um texto da Bíblia. E ele foi influenciado por Dwight Lyman Moody e avivou o seu coração. Ele começou a pregar com 13 anos de idade. Só que ele, por ser inglês, ele morando na Inglaterra, ele admirava demais a obra de John Wesley e os metodistas, e ele quis se tornar um pastor metodista. E ele então foi lá para fazer um teste para o ministério em ser um pastor metodista. E então a junta lá metodista se reuniu e designaram um dia para ele pregar uma mensagem para eles. Dentre 100 candidatos que haviam, eles iriam escolher alguns para entrarem no ministério metodista. E ele foi lá e ele pregou o melhor que ele podia, num lugar que cabia 1000 pessoas, e havia ali umas 17, 18 pessoas. E ele pregou o seu sermão e aguardou alguns dias o resultado. E quando o resultado saiu, veio a notícia para ele do examinador dele dizendo: reprovado. Ele escreveu uma mensagem para o seu pai. Naquela época não tinha e-mail, nada. Ele mandou uma carta para o seu pai e ele escreveu para o seu pai: pai, eu fui rejeitado pela igreja metodista para ser um pastor. E logo em seguida o seu pai mandou uma mensagem para ele de apenas 2 frases. E estava escrito: rejeitado pelos homens, aceito no céu. E esse ele tomou como lema da sua vida. Ele se tornou talvez um dos principais pregadores da língua inglesa, porque não é fácil às vezes quando as pessoas rotulam a nossa vida e falam aquilo que nós não podemos fazer ou não conseguiremos fazer em nossa vida. E esta é a história desse homem chamado Jefté, que foi pela 6ª vez Israel desobedeceu ao Senhor e fez o que era mal aos olhos de Deus. O capítulo 6 do livro de Juízes, versículo 10, diz que eles desobedeceram a Deus e serviram a deuses de 7 nações diferentes. Eles serviram aos Baalins, eles serviram aos Astarotes, eles serviram aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses de Amon, aos deuses dos filisteus, e abandonaram ao Senhor. E a Bíblia diz que por causa disso a ira do Senhor veio sobre Israel, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus e dos
amonitas. Os filisteus que habitavam no oeste de Israel, próximo ao mar Mediterrâneo, e os amonitas que habitavam além do Jordão, próximo ao mar Morto. E os amonitas eram terríveis com seus adversários. Eles furavam os olhos quando eles venciam alguém numa guerra. Eles furavam os olhos dos soldados. Eles pegavam as mulheres grávidas e cortavam a barriga delas e arrancavam o bebê de dentro da barriga. Eles eram conhecidos como um povo extremamente sanguinário. E a Bíblia diz que eles dominavam o lado de lá do Rio Jordão, onde estavam as 2,5 tribos de Israel antes de entrarem na terra de Canaã. Moisés deixou que Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés ficasse do lado de cá do Jordão. E agora os amonitas dominam esta parte do lado de cá do Jordão, chamada de Gileade. Gileade é um lugar de montanhas, e aquele lugar foi a primeira parte conquistada por Israel antes deles atravessarem o Rio Jordão e invadirem a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que os amonitas dominaram a Israel por 18 anos, dominaram aquela terra por 18 anos. E então agora eles se fortalecendo, eles resolvem avançar e cruzar o Rio Jordão e atacar a tribo de Judá, Benjamim e Efraim, que estava do outro lado do Rio Jordão. A Bíblia diz que Israel começou, é o ciclo do livro de Juízes, em que você desobedece a Deus, depois o inimigo se levanta e oprime você, e depois você busca o Senhor em arrependimento, clama a Deus, e Deus levanta um juiz para libertar, e então a paz na terra por 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E então novamente Israel volta a desobedecer a Deus, o inimigo vem e oprime a Israel, eles clamam por ajuda, clamam pelo Senhor, e o Senhor levanta um juiz, e o juiz liberta Israel. Há um tempo de paz, e depois novamente volta a desobediência. E pela 6ª vez agora eles desobedecem a Deus. O inimigo os oprime, e eles começam a clamar ao Senhor, e eles começam a buscar a Deus. A gente às vezes não entende este ciclo do pecado que muitas vezes domina a vida das pessoas. As pessoas desobedecem a Deus e sofrem porque desobedecem a Deus, mas estaria tão perto se elas se arrependessem e falassem para o Senhor: Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, entra na minha vida. Senhor, por favor, perdoa o meu pecado. E o Senhor iria vir e ajudá-lo. Mas muitas vezes nós não cruzamos esta barreira. Nós achamos que podemos ser abençoados continuando a viver da maneira errada que nós vivemos. E eles clamaram ao Senhor e pediram ajuda, e Deus falou para eles: olha, o negócio é o seguinte, vocês já me falaram isso tantas vezes, vocês já me pediram perdão, vocês já falaram que se arrependeram, e no entanto eu livrei vocês de tantos inimigos tantas vezes, e vocês voltaram às mesmas práticas. Querem saber de uma coisa? Vão lá agora e peçam para os deuses que vocês estavam buscando. E eles então falaram: não, mas nós não podemos fazer isto. Senhor, por favor, nos ajuda, tem misericórdia das nossas vidas. E eles tiraram todos os deuses estranhos que eles tinham, e eles falaram: nós vamos servir só ao Senhor. Então a Bíblia diz que Deus já não pôde resistir, diz no capítulo 10, Deus já não pôde resistir àquilo que eles estavam fazendo, e Deus, na sua compaixão, e por causa da sua compaixão em olhar a desgraça que estava Israel, Deus resolveu intervir e levantar novamente um juiz. E Deus muitas vezes levanta a pessoa que nós menos achamos que poderia ser levantada. Se você pensa que não é ninguém, você é um candidato a ser alguém nas mãos de Deus. Assim como William Seymour, e assim como tantos outros na história. Pessoas que foram reprovadas pelos homens, reprovados na terra, mas aceitos nos céus. Reprovados diante da sociedade. Olha, você não é nada, você não serve para nada, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai servir a nada, Deus nunca vai usar a sua vida, você não é ninguém, você nasceu numa família disfuncional, você nasceu numa família cheia de problemas, você não tem chance na vida, você nunca vai ser ninguém. E vozes e vozes e vozes que falam na nossa mente que nós nunca podemos ser ninguém. Mas muitas vezes nós somos rejeitados na terra, mas jamais nós seremos rejeitados nos céus se nós nos voltarmos para o Senhor.
E a Bíblia fala a história de Jefté, que eu vou contar em 30 minutos. Jefté, ele nasceu, e ninguém tem culpa de nascer, mas ele nasceu de uma pulada de cerca do seu pai. Seu pai, chamado Gileade, era um homem respeitado na cidade, até mesmo a região toda se chamava Gileade por causa dele. E eles moravam numa vila, ele era um dos líderes daquela vila, ele era casado, mas ele não tinha nenhum filho. E ele então saiu com uma prostituta. E as pessoas às vezes não pensam nas consequências quando fazem alguma coisa errada. E ele não pensou nas consequências, ele foi lá e pagou uma mulher para ter sexo com ela. Inesperadamente aquela prostituta ficou grávida, e a notícia chegou na cidade, na vila: olha, Gileade, você saiu com uma prostituta, e a prostituta está dizendo que está grávida e que o filho é teu. E algo notável na vida de Gileade foi que ele realmente resolveu receber aquela criança lá, aquele menino que não tinha culpa da situação, daquela confusão que havia gerado, e trouxe para dentro da sua casa. A Bíblia diz que Jefté, o gileadita, ele era um homem valente, porém era filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Na verdade, o nome de Jefté é um significado interessante, que significa Deus abre ou Deus livra, mas eu gosto desta tradução, que o Senhor proporciona. Gileade, ele deu o nome daquela criança, e ele reconheceu que apesar dos meus erros, esta criança não tem culpa, e foi proporcionado por Deus. Deus deu de alguma maneira, e ele então recebe aquela criança e cria aquele menino lá como filho que ele era. Só que a sua esposa ficou grávida e teve um outro bebê, e depois teve um outro filho, e depois teve um outro filho, e depois teve um outro filho, e eles todos moraram na mesma casa, mesma família. Só que nem tudo dura para sempre, e Gileade morre. E quando Gileade morre, o problema é que o filho da prostituta era o primogênito, e como primogênito ele receberia 2 partes da herança do pai. Ele tinha o direito de primogenitura, ele se tornaria o líder da família, e os outros irmãos não aceitaram aquilo. Você é filho de uma prostituta? Quantas vezes falaram isso para ele, talvez nas brincadeiras, né? Hoje nós chamamos de bullying, mas naquela época, nas brincadeiras, nas escolas, na rua: você é filho de uma prostituta, você nunca vai ser ninguém, você não é nada, você não vai herdar as coisas conosco. E quando o pai morre, os irmãos se reúnem e falam para Jefté: olha, você é filho de uma prostituta, você não vai herdar os bens do nosso pai, fora de casa. E a Bíblia fala que colocam a Jefté para fora de casa. Ele deveria ter nesta época uns 17 anos de idade, e a Bíblia diz que ele foge para o norte, para uma pequena vila, bem na área de conflito, uma vila chamada Tobi. E lá ele se cria, digamos, sozinho. Ele se cria longe, ele passa o final da sua adolescência, a sua mocidade, longe da sua casa, do lugar de segurança onde ele foi criado. Com certeza no seu coração, ao longo dos anos, cresceram muitas coisas ruins lá dentro dele, mas a Bíblia diz que ele tinha algumas coisas importantes. Ele era um cara valente, ele era corajoso. No deserto onde ele estava, e às vezes o deserto nos ensina algumas coisas, às vezes as opressões que a vida traz sobre nós, às vezes as tristezas, os abandonos, as rejeições, o ser colocado de lado, o ser preterido por outra pessoa, faz com que a gente se volte para Deus, e a gente busque a Deus, e a gente busque socorro no Senhor, naquele que pode fazer todas as coisas por nós. E a Bíblia diz que naquela região ele se tornou líder de um bando
bando de gente que não valia lá muita coisa, não eram boas pessoas, homens levianos, a Bíblia diz, não era gente de caráter, não era boa companhia, mas para quem mora sozinho, para quem agora tem que viver a sua vida sozinho, ele se junta a essas pessoas e na verdade ele começa a guerrear lá na fronteira, a tomar coisas de pessoas ricas e talvez colocá-las nas mãos dos pobres, e um bando de levianos vão atrás dele, e ele começa a aprender as estratégias de guerra, ele começa a aprender a guerrilha, ele começa a aprender a liderar pessoas. Às vezes o deserto nos ensina algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Na verdade, tudo aquilo que nós aprendemos na vida de uma maneira, Deus pode no futuro vir a usar aquilo para a glória dele, e foi o que aconteceu com Jefté, porque nesse tempo a sua fama, o seu nome começou a aparecer, as pessoas começaram a ouvir daquele bando que estava lá e que lutava de alguma maneira, e Jefté, o nome dele começou a surgir. Os amonitas invadiram Israel, e agora os moradores de Gileade estão em aperto, porque não tem um líder, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, a Bíblia diz. Há 2 versículos que caracterizam a história dos 350 anos, mais ou menos, do livro de Juízes. Um deles está no capítulo 2, que morreu Josué e toda aquela geração, e uma outra geração surgiu que não conhecia ao Senhor. É uma geração que não conhecia Deus, era uma sociedade religiosa israelense que tinha o Senhor, mas que não conhecia Deus, conhecia sobre as histórias de Deus, conhecia sobre os milagres de Deus, mas não tinha relacionamento com Deus. Por isso o último versículo de Juízes diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, cada um fazia o que achava que deveria fazer. Não temos que consultar a Deus sobre a nossa vida. A gente faça o que sente no coração, faz o que o teu coração te manda fazer. Não tem valores, não tem o certo e errado, tudo é relativo. Pode ser certo para mim e não ser certo para você. Então você vai lá e faz o que te dá na cabeça. Não havia uma consulta às Escrituras. O que é que Deus quer, o que é que Deus diz, qual é a direção de Deus para a nossa vida. E Jefté cresceu num ambiente assim, cresceu com gente que não conhecia o Senhor, mas em algum momento da sua vida ele claro, ouviu as histórias de Deus, ouviu as histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, que Moisés havia escrito lá, o Pentateuco. Ele conhecia as histórias que Moisés havia escrito, e no seu coração, sabe o que acontece, meu amado? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. De alguma maneira ela ficou lá no coração daquele moço grosseiro, mas que era valente e que conseguiu dominar um grupo de gente leviana e produziu frutos. Ele tinha pouco conhecimento de Deus, mas ele tinha zelo por Deus. Os homens, ouvindo a fama dele, os gileaditas, falando: bom, vamos fazer o seguinte, não tem alguém para nos liderar na guerra? Eles são opressores, os amonitas oprimem, esmagam, massacram os seus inimigos. Nós precisamos de um líder. Vamos lá falar com Jefté. E eles viajam até o norte e vão falar com Jefté, e chegam lá e falam, e convidam a Jefté para ser o líder deles. E Jefté fala para eles, para os anciãos da cidade, fala: olha, no versículo 7 dá a entender que Jefté, ele foi falar com os anciãos da cidade o que estava acontecendo, que os seus irmãos estavam o expulsando, e os anciãos da cidade devem ter pensado: esse cara, ele é filho de uma prostituta. A mãe dele era uma prostituta de rua. E aqueles homens não, aqueles lá são os filhos legítimos de Gileade, não podemos aceitar. E expulsaram ele. E agora ele fala no versículo 7 para eles: olha, quando eu precisei de vocês, vocês me expulsaram, e agora vocês vêm a mim para pedir ajuda. E eles então quase que imploram para ele e falam: olha, nós vamos colocar você por chefe sobre tudo, se você aceitar ser o nosso líder. E convencem a Jefté a ser o líder deles. E eles vão até a cidade de Mispa, no sul, no centro lá de Gileade. Mispa de Gileade é uma outra Mispa que havia do outro lado, lá na Judéia. Mas eles se reúnem ali. A Bíblia diz que diante do Senhor, a Bíblia diz que Jefté, ele profere palavras perante o Senhor,
Senhor em Mispa, e ali eles fazem um acordo, uma aliança de que Jefté seria o líder de Israel e queria lutar, liderar o povo de Israel na luta contra os amonitas. Jefté, ele tinha pouco conhecimento de Deus, mas ele é o juiz, no livro de Juízes, que mais fala sobre o nome do Senhor. Ele não fala apenas Deus, ele usa o nome Yahvé, ou Jeová, o Senhor, é o Deus da aliança, o Deus que se revelou a Israel, o Deus de Israel. Ele usa esse nome mais do que qualquer outro. Cada passo ele fala sobre o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Sabe por quê? Porque o teu passado não pode determinar quem você vai ser no futuro, porque se o Senhor estiver na tua vida, Deus vai dar a você uma nova chance, meu amado. Sempre Deus vai dar uma nova oportunidade para nós, se nós quisermos uma nova oportunidade. E ele então aceita a guerra. Ele aceita ser o líder, manda mensageiros ao rei dos amonitas e fala para eles: olha, o que é que vocês têm contra nós? E o rei dos amonitas manda a resposta: olha, se vocês nos devolverem tantas cidades que vocês tiraram da gente, pacificamente, não vai ter nenhuma guerra, nós não vamos atacar vocês. E aí ele demonstra que ele tem um conhecimento da história de Israel no capítulo 11, e ele fala: olha, na verdade essas terras nem eram de vocês, essas terras eram dos amorreus. E quando Moisés e Israel foi passar por um caminho, não deixaram ele passar, foi passar por outro caminho, não deixaram ele passar, foi passar por outro caminho, não deixaram ele passar. Então ele passou pelas terras que ele tinha que passar, e o Senhor entregou estas terras nas mãos de Israel. E não é verdade que quando o seu Deus, Quemos, ele entrega a terra nas suas mãos, vocês consideram como suas? Então essas terras são nossas. Já por 300 anos ninguém reclamou, vocês não reclamaram. Balaque, que foi um rei importante, não reclamou, ninguém reclamou. Então agora vocês vêm falar isso daí? Estas terras são nossas, são de Israel. Então os amonitas resolvem invadir a terra. E a Bíblia diz que quando invadiu a terra, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Jefté era o líder, ele era valente. A única vez que fala na vida aqui de Jefté que o Espírito do Senhor vem sobre a sua vida. O fato, queridos, a gente precisa às vezes entender. Eu sou de origem pentecostal, e eu falei que eu e meus filhos, quando Wesley e o Gui, eles eram pequenos, eu e minha esposa, 20 e tantos anos atrás, nós fomos para Los Angeles visitar lá o lugar da Rua Azusa. Eu tirei foto, até tem uma rua hoje lá chamada Azusa, na casa onde houve o mover do Espírito Santo, que na verdade aquele lugar não existe mais, mas há um memorial ali, há um memorial sobre aquilo. E quando o Espírito Santo veio sobre William Seymour, e começou a haver um movimento espiritual em todo o mundo, que dali da Rua Azusa saíram movimentos como Assembleia de Deus, como Quadrangular e tantos outros movimentos de milagres e curas. A Igreja de Deus Pentecostal, uma igreja grande nos Estados Unidos, e surgiram igrejas ali, que hoje, até hoje em Los Angeles, tem igrejas lá grandes, fortes. Eu nasci no movimento pentecostal, que ora em línguas, e que crê nos dons espirituais, e crê em palavra de conhecimento, e profecia, em línguas estranhas, tudo isso daí. Mas o fato de você, algumas vezes na sua vida, ser cheio com o Espírito Santo, não quer dizer que as suas decisões vão ser sempre as melhores. Porque você pode, Jesus ele falou o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você pode receber de vez em quando, você pode chegar aqui numa noite, num dia de oração, e Deus visitar você, você cair no chão, você orar em línguas, você ser batizado com o Espírito Santo, você chorar, você se emocionar e ficar alegre, e sair daqui e fazer uma besteira e tomar uma decisão errada na sua vida. Você está me entendendo, meu amado? A igreja de Corinto, Paulo ele escreve aos Coríntios, e a igreja que ele fala sobre dons espirituais, ele usa o capítulo 12, 13 e 14 para falar sobre línguas e profecia e manifestações espirituais. Mas é a igreja mais carnal do Novo Testamento. Havia divisões na igreja, havia pecados na igreja, a igreja tolerava tudo. Havia gente da igreja que tinha relação sexual com a sua madrasta, e Paulo fala: e vocês não disciplinaram essa
pessoa. O fato de orar em línguas, que é uma bênção, não quer dizer que todas as decisões da sua vida vão ser acertadas. Porque às vezes a gente pode ter muito zelo, mas não ter sabedoria. Às vezes a gente pode ter sinceridade e não conhecer as Escrituras. E por causa de não conhecermos as Escrituras, nós podemos fazer bobagens em nossa vida, até mesmo querendo acertar. Por isso que nós somos ensinados a examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus, para ver se aquilo realmente está lá, se é desta maneira que nós devemos fazer as coisas. Esta é a regra que guia a nossa vida, meu amado. A Bíblia diz: é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. É a tua palavra, é a lâmpada, é a luz, é a direção para a nossa vida. Como é que um homem pode saber a vontade de Deus? Em primeiro lugar, ele vai saber a vontade de Deus examinando as Escrituras. É claro que Deus fala ao meu coração, é claro que eu ouço a voz de Deus através de sonhos e visões. Sim, eu creio que eu posso ouvir a voz de Deus através de uma palavra profética que alguém levanta em nome do Senhor e dá para a minha vida. Mas todas as coisas, a Bíblia diz: olha, examine as coisas, examine aquilo que é bom, retenha o que é bom e jogue fora o que é mal. Examine as Escrituras. E a Bíblia diz que quando Jefté foi sair para a guerra, ele faz um voto ao Senhor. A Bíblia não é contra fazer votos, embora eu acho que hoje as pessoas fazem votos sem saber nem o que é isto. Os pastores, qualquer coisa, lançam o voto disto, o voto daquilo, a campanha daquilo, o voto daquilo, e o voto sempre envolve você colocar uma oferta de dinheiro. Mas o voto está na Bíblia. Sim, pessoas faziam votos. As pessoas faziam voto do nazireado, por exemplo, que era um voto. Que eu vou me separar para Deus por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não sou da tribo de Levi, mas eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu vou separar a minha vida para o Senhor. Como aconteceu com Sansão, que não foi um voto voluntário. Ele nasceu já sendo nazireu. Por causa disso eu vou me abster de algumas coisas. Eu não vou beber bebida forte, nem coisa da videira. Eu não vou tocar em coisas mortas, animais mortos. Eu não vou cortar meu cabelo. É um sinal exterior do meu nazireado, do meu voto. Qualquer um poderia fazer um voto em Israel. E a Bíblia diz o seguinte: quando você fizer o teu voto, não seja tolo. Diz lá em Eclesiastes: cumpra o teu voto. Você não é obrigado a fazer voto a Deus, mas se você fizer, não seja tolo. Cumpra aquilo que você fale, aquilo que você fala diante do Senhor. E então ele faz um voto que na verdade ele não deveria ter feito, mas ele às vezes a gente no momento, às vezes na empolgação, às vezes nós vamos para a guerra. Deus está conosco, Deus vai me usar, Deus vai me levantar, Deus vai fazer, isto vai acontecer. Ele fala lá para o rei dos Amonitas: olha, o Senhor julgue, o Senhor vai julgar entre nós e vocês. Ele é o juiz, ele vai julgar todas as coisas, ele vai dar a vitória. Por isso que Gideão é mencionado como um homem de fé, porque ele creu em Deus. Mas o fato de você ter fé e crer em Deus não quer dizer que você não possa fazer algumas besteiras na sua vida e não culpe a Deus por causa disso. Ele faz um voto ao Senhor, ele fala o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor for comigo, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. A palavra que ele usa, olá, hebraico, é holocausto. Holocausto é oferta totalmente queimada, é sacrifício de sangue. Eu vou oferecer ao Senhor, o primeiro que sair da porta da minha casa, se eu sair vitorioso, eu vou entregar para ti isso daí. Aqui é claro, há uma divisão de pensamentos. Há uma corrente que diz que isto não era realmente que ele iria matar a sua filha, e que ele iria consagrar a sua filha ao Senhor, que ela iria morrer virgem, e que ela iria ser levada ao tabernáculo para servir os sacerdotes lá, e que ele estava entregando a sua vida para Deus. Alguns falam isso, usando algumas coisas daqui, mas o que sempre os judeus acreditaram é que realmente
ele fez um voto de que ele iria oferecer alguém em holocausto, que ele iria oferecer uma pessoa, um ser humano, iria entregar aquela pessoa ao Senhor, e a pessoa seria queimada como uma oferta ao Senhor. Os judeus acreditavam nisso daí, e na verdade isso era uma cultura satânica, pagã, mundana, que entrou dentro de Israel. A gente vê, por exemplo, o rei Asa sacrificando os seus filhos, a gente vê o rei Manassés sacrificando o seu filho, fazendo o seu filho passar pelo fogo. Deus havia falado em Deuteronômio: olha, não, vocês não vão fazer passar o filho de vocês pelo fogo, como as nações da terra fazem. As nações da terra, esses deuses, eles exigiam sacrifícios de crianças, eles exigiam, os deuses de Sidom e dos filisteus exigiam sacrifícios humanos, aquele que você tinha de mais valor. Mas o Deus de Israel não, o Deus de Israel falou para eles: vocês não façam isto, é abominação para o Senhor. Mas os judeus acreditavam que o que ele realmente falou é que ele iria oferecer uma pessoa, um ser humano, porque vaca e boi e ovelha não estão dentro da minha casa e saem para comemorar a minha vitória quando eu voltar da vitória. E para surpresa dele, a Bíblia, o escritor aqui, que deve ter sido Samuel, que escreveu os Juízes, ele usa 2 versículos, versículo 32 e 33, apenas para falar da vitória da guerra. Olha, a vida gira em torno da guerra, mas ele usa 2 versículos para falar sobre a guerra, e o resto do capítulo para falar sobre o voto que ele fez. O olho de quem escreveu não está na guerra, o olho de quem escreveu está no voto. E quando ele sai, ele vem vitorioso. A sua filha única sai da sua casa com danças e com instrumentos, feliz da vida, cantando, agradecendo a Deus, ao Senhor, porque deu vitória a Israel. E a Bíblia diz que o Senhor deu vitória a Israel. Não foi o voto, não foi a força do homem, não foi o braço do homem, não foi a mão do homem, não foi a sabedoria do homem, foi o Senhor. É o Senhor que luta as nossas guerras, independente de quem você seja, meu amado. Se você colocar nas mãos de Deus, Deus vai lutar as guerras por você. Sim. A minha esposa estava até falando, nós estávamos falando, é verdade, tem 2 tipos de guerra. Tinha guerra que os judeus tinham que ir e tinham que guerrear, mas algumas guerras que você vai, mas você não vai guerrear. Aquela não é a tua guerra, aquela é a guerra do Senhor, e o Senhor vai lutar por você. Há momentos na vida que nós estamos tão fracos e tão abatidos, que nós não temos como que guerrear. Nós precisamos que Deus guerreie por nós. Nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus em nossa vida. Nós precisamos dos milagres do Senhor em nossa vida. Nós precisamos do agir sobrenatural de Deus em nossa vida. E foi isso que aconteceu. Eles foram para a guerra e Deus deu a vitória para Israel. E quando ele volta para sua casa e a sua filha saiu ao seu encontro, ele rasga suas vestes e ele fala: ah, minha filha, você se tornou como uma desgraça para a minha vida. Tu passasses a ser a causa da minha calamidade, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não vou voltar atrás. Uma das piores coisas que existem é zelo sem sabedoria, é zelo sem conhecimento. Pessoas matam pessoas em nome de Deus. Pessoas criam guerras por um Deus que elas nem conhecem. Pessoas fazem coisas absurdas em nome de Deus. Na história da igreja, eu leio a história da igreja e li dezenas de vezes a história da igreja, a história de avivamentos, a história do mover de Deus. Grandes avivamentos começaram na história da igreja de uma maneira maravilhosa e terminaram porque o homem tomou a frente e deixou Deus para trás, porque o homem começou a fazer coisas que Deus não falou para ele fazer. Sabe, às vezes a gente pelo nosso zelo e até sinceridade em querer fazer, mas não consultar as Escrituras, o zelo sem sabedoria e sem entendimento pode se tornar uma tragédia na vida das pessoas. Pastor, você acredita que ele matou a sua filha, a filha dele? É difícil dizer, mas eu não acho que seria normal, porque era uma prática dos cananeus e tem tantas coisas que não são normais e que nós e você aceita como sendo normal.
Porque a sociedade aceita como sendo normal. Eu falo tantas vezes aqui, namoro de crente é para ser santo, mas na prática da igreja é normal. Ele conhece uma moça e vai para a cama com ela, porque o mundo faz, mas a igreja não faz. Há tantas coisas que acontecem na sociedade e que acabam entrando na vida da igreja como sendo uma prática normal, e na verdade a visão de Deus que as pessoas têm não é a visão do Deus que é verdadeiro. As pessoas pensam que no Velho Testamento era um Deus e no Novo Testamento era outro Deus, e não é. Deus é o mesmo, Deus não muda. Mas a ideia que as pessoas têm de Deus, e a ideia que talvez ele tinha de Deus, é de um Deus que gosta de ver a dor, que gosta de ver o sacrifício. A gente às vezes até pensa assim: eu tenho que me sacrificar. A gente às vezes eu vejo pessoas na história da igreja, quantas pessoas se flagelaram, quantas pessoas deixaram tudo e foram morar numa caverna, num monastério, achando que desta maneira iria agradar mais a Deus. Quantas pessoas se automutilam achando que isto iria agradar a Deus. Quantas pessoas se flagelam e batem nas suas costas com coisas que cortam para pagar penitências e para ter dor. E quantas pessoas percorrem quilômetros e quilômetros e sobem escadarias de joelhos e chegam lá em cima com os joelhos estourados de sangue, e você olha para elas, e às vezes eu tenho misericórdia e eu tenho pena e ver que pessoas são às vezes sinceras, e até às vezes elas pensam que elas fazendo isso elas vão alcançar algo de um Deus que quer um sacrifício, que quer me ver doendo, sofrendo, e que Deus vai trocar comigo e vai me abençoar se eu pagar este preço. Mas na verdade Deus faz as coisas, o preço Ele já pagou, meu amado, o preço já foi pago. Quando Jesus falou tetelestai, comprado, pago por completo, Ele estava dizendo: não há mais preço a pagar, é gratuitamente para você, basta você receber. Você não precisa pagar, você não precisa se flagelar, você não precisa se mutilar para Deus abençoar você. Mas muitas vezes o zelo sem sabedoria, muitas vezes desvia pessoas, leva pessoas para longe de Deus. No movimento pentecostal, de onde eu sou, que hoje não se fala mais, hoje fala assim, é mais moderno é falar empoderado pelo Espírito. Uma mulher empoderada, um homem empoderado. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente falava: o fogo caiu, e urabalá. Eu sou pentecostal, o Levi, de 40 anos atrás, ele fala isso: pentecostais. A gente não fala mais, já é empoderado. Ou batizado com o Espírito Santo, empoderado que seja. Mas no meio pentecostal, acho que não tem um lugar que você vê mais barbaridades do que no meio pentecostal. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa, passou na televisão, o pastor, acho que foi orar pela pessoa, e sentiu, pelo Espírito, pegar a pessoa no alto e jogá-la no chão. Você está me entendendo? Passou tem na internet. E os irmãos, todo mundo sapateando no fogo, a canalinha de fogo. E pegou a irmã e jogou no chão. E a pessoa quebrou a espinha e ficou tetraplégica. O Deus falou, o Deus fez, o Deus vai fazer, a palavra de profecia, o Senhor está dizendo para você fazer isso, para você vender o teu carro, para você casar com fulano, para você fazer isso aqui, para você mudar de país, para você fazer aquilo lá. Olha, examinar as Escrituras e seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração, para você tomar as decisões acertadas na sua vida e não fazer bobagem e atrapalhar a tua vida e a vida dos teus filhos e a vida das pessoas ao teu redor, porque de
de qualquer maneira, se essa moça foi para o tabernáculo, porque ela pediu 2 meses para o seu pai para chorar a sua virgindade, porque para uma mulher naquela época a coisa mais importante era ter um filho, e ela não iria ter filho porque o seu pai fez um voto ao Senhor, e eu não vou voltar atrás. Se ela foi para o tabernáculo trabalhar lá, e ela por 2 meses saiu com as moças, e a Bíblia diz que isso se tornou uma tradição. E se você quiser saber, até hoje, no ano 2019, se faz isso em Israel. Naquela região, uma determinada época do ano, as filhas dos judeus ortodoxos, elas saem para chorar e lamentar a filha de Jefité, que foi oferecida a Deus em holocausto. Mas se ela foi para o tabernáculo, ou se ela foi morta, de qualquer maneira, um preço foi pago pela ignorância, um preço foi pago porque ele não consultou que Deus odiava esse tipo de coisa. E não consultaram os sacerdotes, que lá no Velho Testamento estava escrito o seguinte: se o teu marido fizer um voto por você, você não é obrigado a cumprir aquele voto. Se alguém faz um voto por você, você não precisava cumprir aquele voto. Você poderia ir aos sacerdotes e oferecer algo para Deus no seu lugar. Mas a falta de entendimento leva a tragédias. 2 coisas só para eu terminar. Primeira delas, que não importa o teu passado. Não importa se você foi rejeitado pelo teu pai, pela tua mãe. Não importa se você foi órfão, se você é órfão. Não importa se o teu pai era um alcoólatra e espancava a tua mãe na tua frente, e espancava você e os teus irmãos. Tudo isso que aconteceu no teu passado, o fato do teu pai falar que você nunca seria nada na vida, o fato do teu pai ou a tua mãe falar que você é um lixo, que você é indesejado, o fato da madrasta, talvez a esposa de Gileade, nós não sabemos o que ela poderia fazer para a criança, mas talvez a madrasta tenha espancado você, desprezado você, falado que você nunca vai ser nada na vida, que você é incapaz, que você é um lixo, que você não serve para nada. Meu querido, você não pode deixar que as dores do teu passado, ou que falaram no teu passado, determine quem realmente você vai ser. Você não pode deixar que isso aconteça, porque aos olhos de Deus você é precioso. Aos olhos de Deus você não nasceu por acaso, você foi escolhido no ventre da sua mãe. Pode ter sido um acidente aos olhos dos homens, mas não foi um acidente aos olhos de Deus. Deus ainda assim tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Deus pode usar a sua vida de maneira maravilhosa para ser um libertador, ser um pregador da palavra, ser alguém que constrói uma família honesta, ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não importa o teu passado, não viva pelas suas dores do passado, meu amado. Não deixe que as dores do passado, as marcas do passado determinem o teu futuro, meu amado. Se você crer em Deus, Deus tem um futuro maravilhoso para a sua vida. Creia nisso, meu amado. Eu creio nisso daí. Primeira coisa que nós precisamos tirar da vida deste homem aqui, que eu posso ter sido criado lá com bandidos, mas eu não preciso ser um bandido. Deus vai me usar. Primeira vez que eu li a história de William Seymour, há quase 30 anos atrás, e depois todos esses livros que surgiram, a vida dele, tantos outros que escreveram sobre a vida dele, eu li em inglês e li e reli a história dele, e do seminário de Houston, e tantas coisas, e tudo aquilo que aconteceu, que falava, você nunca vai ser nada, você não pode fazer isto, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Deus anula todas estas coisas, se você crê no Senhor, meu amado. Você pode todas as coisas naquele que fortalece a tua vida. Você pode fazer no Deus que você serve. Deus é maior do que qualquer coisa que tenha acontecido na sua história, meu amado. Ele é o criador da história, e Ele começa uma nova história na tua vida, a partir do momento que você fala para Ele, Senhor, eis aqui a minha vida para servir ao Senhor com todo o meu coração. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu creio nisso daí. A segunda coisa que eu preciso estudar as Escrituras. Eu não posso ser dirigido por qualquer vento de doutrina. Não posso ser levado por qualquer profecia que me fala. Eu creio nas profecias, mas eu não posso ser levado por qualquer palavra. Está cheio de gente enganadora hoje, meu amado. Está cheio de gente.
Está cheio de gente que fala que Deus está dizendo quando Deus não está dizendo. É como Moisés falou, pessoas que falam, o Senhor, eu estou tendo uma visão de Deus e não está tendo nada de visão. Há tantos anos atrás eu pregava muito fora. Eu fui pregar em um lugar e eu cheguei lá naquele lugar e o pastor falou para mim assim: pastor, olha, se você puder dar umas palavras aí para o pessoal de revelação, que o pessoal gosta disso daí aqui. Eu falei para ele, querido, olha, eu vou falar uma coisa. Se Deus me revelar alguma coisa, eu falo. Se Deus não me revelar nada, eu fico de bico fechado, porque eu vou falar bobagem. Você não precisa disto. Você precisa da palavra de Deus. Ela é meditação todos os dias. O salmista falou, quanto eu amo a tua palavra. Ela é minha meditação todos os dias. O zelo sem entendimento leva à tragédia. Desvia a igreja, cria seitas, mata pessoas. Em nome de Deus. Então estude as escrituras. Analise. Dê uma palavra para você, seja quem for. Já veio gente aqui na nossa igreja que profetizou para várias pessoas. Algumas palavras foram de Deus, sim. E outras palavras foram do homem. Às vezes um homem pode começar falando com uma palavra inspirada por Deus e terminar falando uma palavra inspirada pela carne. Você está me ouvindo? Por isso que a Bíblia diz, examine. Se fosse só Deus, não precisava nem examinar. Se é Deus falando, tem que examinar. Eu vou examinar Deus. É porque às vezes pode ter uma palavra que não seja a palavra do Senhor, seja a palavra do homem. Então examine todas as coisas. Retém o que é bom. O que é mal,